Espírito Santo, energia, fumaça, óleo, afinal a Bíblia não fala do derramamento do Espírito? O Espírito vai encher a nossa vida? Como é que a gente entende essas coisas? É muito importante observar que o Espírito Santo tem um lugar especial na revelação de Deus. Aliás, a Bíblia logo no começo começa ali a mostrar que Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a superfície das águas, mostrando que o Espírito Santo não só faz parte daquilo que é revelado como Deus triuno, como também é o Espírito que faz parte da criação, faz parte da revelação de Deus, faz parte dessa intervenção de Deus na história e tem um papel importante na inspiração das Escrituras, nas profecias, na vida de Jesus e na vida da igreja primitiva de maneira muito particular e especial. Portanto, a gente precisa entender bem, não é porque na linguagem metafórica, a Bíblia fala de derramamento do Espírito, fala de ser cheio, do poder, da presença, da ação do Espírito, que a gente pode imaginar que o Espírito é uma energia, que o Espírito é alguma espécie de eletromagnetismo celestial que vai nos levar do começo ao final. Não, a ideia não é essa. Fica claro que a Bíblia diz para nós que a gente, por exemplo, não deve mentir ao Espírito Santo, como aconteceu com Ananias e Safira. Você vê isso lá em Atos capítulo 5. A Bíblia diz em Efésios 4 que a gente não deve deixar o Espírito Santo triste. Você já viu o magnetismo chateado por aí, ou a eletricidade meio triste? Não é o caso. Por isso é muito importante destacar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Consolador, ele é o Conselheiro. Então, a relação com Deus é uma relação que se dá nessa dimensão pessoal, relacional, de intimidade, e é tão importante entender isso porque a ação do Espírito na nossa vida é fundamental. Quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando caminhamos na fé, devemos buscar esse enchimento do Espírito e somos chamados a manifestar o fruto do Espírito, e a garantia da nossa redenção está exatamente nisso que é chamado às vezes de penhor, de sinal de que o Espírito Santo garante a nossa redenção futura. E tem mais. A obra de Deus através da história não é pela nossa força, inteligência ou poder, acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação da IBNU, onde nós queremos mais uma vez abrir a palavra de Deus, estudar a palavra, cantar hinos em gratidão a Deus, louvando a Deus, bendizendo o nome de Deus, e você é especial para nós. Portanto, acompanhe-nos nessa programação e faça com que, através da sua participação, o nome de Deus seja exaltado, engrandecido, não somente aqui, nesse momento, mas por toda a eternidade.
agora, nesse momento da nossa celebração, é o momento de agradecer. E olha, eu quero dizer para vocês que o ano de 2024 foi um ano muito interessante, inclusive nessa questão da gratidão, porque eu passei por 2 problemas bem sérios assim de saúde que me deixaram muito mal, 3 internações e dores muito fortes, problema com pedra nos rins e também problema com hérnia de disco, né? E eu falo assim, poxa vida, mas é gratidão, você tá falando de dor e problema, de Leandro. Por quê? Porque eu pude ver não só o fato dos meus problemas solucionados, né? Hoje eu não sinto dor nenhuma na coluna e a pedra foi totalmente removida, mas ver o amor de Deus demonstrado pela comunidade IBNU, pelos irmãos que até mesmo se prontificaram a pagar a minha cirurgia de forma para fazer particular, por causa de questões que estavam demorando, do convênio e outras coisas assim. Ver esse amor do corpo de Cristo sendo tão ativo na minha vida é um motivo de gratidão que eu tenho a Deus, a IBNU e a minha família. Muito obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que o Senhor tem por mim. E eu quero convidar você nesse momento a orar também. Quem sabe, se você está com alguma pessoa aí, compartilha com ele também um motivo de gratidão que você tem e ore uns pelos outros, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelo seu amor, agradecendo a Deus pela presença tão marcante dele sobre nós. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por se fazer tão presente na minha vida, na vida da minha família. Muito obrigado pela comunidade IBNU, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado o seu amor de uma forma ativa, presente, através do corpo de Cristo, que é ativo, que é presente e que demonstra esse amor de uma forma tão marcante. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu estou sem as dores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de mim em todos os momentos. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem cuidado da minha família, cuidado, Senhor, da nossa comunidade. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado também de cada um desses que estão nesse momento assistindo também a nossa celebração. Que o Senhor continue derramando o seu amor e a sua graça sobre todos nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Forças para caminhar.
Chegamos a esse momento tão importante da nossa celebração, que é o momento da oração. E eu queria aqui lembrar você de uma história tão bonita na Bíblia, que é a história de Ana. Ana era uma mulher amargurada por ser estéril e não ter filhos, mas a Bíblia diz que um dia ela orou profundamente. E olha só o que é o poder da oração. Após essa oração, a Bíblia deixa claro que o semblante de Ana já não era mais triste. Ela não engravidou ali naquele momento, mas algo mudou no seu coração. Muitas vezes nós oramos e não obtemos respostas e soluções imediatas, mas uma coisa a oração faz por nós imediatamente. Ela tira o semblante triste, ela tira a nossa angústia, Deus tira a nossa dor. Então eu queria que nesse momento, como Ana fez, você também fizesse, colocasse diante de Deus sua angústia, sua dor em oração. Eu sei que após ela, o seu semblante, o seu coração já não estará mais angustiados. Vamos orar juntos? Meu Deus, nós unimos nossa fé em oração nesse momento, junto a todas as pessoas que estão conectadas. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, e por amor ao seu nome, que possa receber a nossa angústia, a nossa dor, a nossa aflição. Eu sei que há pessoas nesse momento passando por momentos de doença, por momentos de desemprego, por tribulações dentro da sua própria casa, por ansiedades sobre o que vai ser desse ano de 2025, preocupações, dívidas, são várias circunstâncias. Mas nós entregamos tudo a Ti, descarregamos diante de Ti toda dor, toda angústia, todo sofrimento, toda aflição e ansiedade, sabendo que a Sua palavra nos assegura que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor receba nossas vidas em Suas mãos e te agradecemos por podermos estar celebrando a Tua presença e confiando no Seu agir e no Seu cuidado. Amém e amém.
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos agora refletir e pensar sobre a palavra divina e a diretriz para a nossa vida. E aliás, isso nem sempre é tão fácil, porque vamos falar a verdade, nosso mundo de hoje está tão estressado, tão confuso, está tudo congestionado na cabeça das pessoas, e eu tenho conversado com muita gente e olha, tantas pessoas dizem o seguinte: olha, Sayão, parece que está tudo errado, ou melhor, está dando errado, no nível pessoal, no nível, às vezes, comunitário, no ambiente, vamos dizer, municipal, estadual, nacional e até mesmo global. Será que é assim? Pois é. E o que acontece com a gente quando tudo dá errado? Vamos pensar sobre isso? Nós vamos refletir hoje sobre o tema: quem por Deus é guiado não ficará frustrado. Como é que funciona? Como é que a nossa espiritualidade, a nossa caminhada de fé nos ajuda a lidar com aquilo que traz todo esse contexto tão difícil? Para isso, vamos ver um texto bíblico que fala disso de maneira prática. Então eu vou para Atos capítulo 18, vamos ver ali do verso 1 até o verso 17, vamos ver quando é que a coisa deu errado na vida, por exemplo, de Paulo. Como é que ele lidou com essa situação? Então, para pensar sobre isso, a gente precisa dar uma olhada aí no livro de Atos dos Apóstolos. Atos é um livro muito interessante porque ele conta a história da comunidade da fé primitiva, sabe? Aqueles seguidores de Jesus raiz, quando tudo começou. E é interessante, quando a gente olha Atos, você vê que é um livro que fala da ação especial do Espírito de Deus e mostra essa comunidade na direção daquilo que importava, que era a missão. E é interessante como o historiador Lucas deixou tudo tão organizadinho. Se você for ver Atos, você vai ver Pedro, Filipe e Paulo. Pedro trazendo a palavra divina para os judeus, Filipe para os samaritanos, Paulo para os gentios. Até a geografia é organizada. Pedro vai falar em Jerusalém, Filipe vai para Samaria, e Paulo vai, como diz Atos, até os confins da terra, anunciando a mensagem lá no Império Romano, e até na organização, Atos de 1 a 5, 9 a 12, fala de Pedro, Filipe de 6 a 8 e Paulo do capítulo 13 até o final, verso 28. A gente pode dar uma olhada, por exemplo, no mapa e ver aí o que acontece com Paulo quando ele faz a segunda viagem missionária dele. Paulo, que era um judeu que encontrou o Messias de Israel, Jesus, Yeshua, e teve a sua experiência de fé, e foi especialmente convocado por Deus para compartilhar essa riqueza espiritual que Jesus trouxe como cumprimento das escrituras hebraicas e quis dividi-la sob orientação de Deus com todo o mundo greco-romano da época para todas as nações. E ele vai, interessante, gastar um bom tempo numa cidade que é a cidade de Corinto, uma cidade importante da Grécia Antiga. E eu vou dizer para vocês, Paulo passou uns perrengues, como a gente diz no português, claro, uma experiência difícil lá. E aí a gente então pensa sobre, imagine comigo, um homem que tinha tudo para dar certo no contexto judaico de onde ele era originário, porque ele tinha toda uma formação para isso, ele tinha tudo para dar certo no mundo romano da época, porque ele era cidadão romano, né, e tinha condições, vamos assim dizer, de ter uma vida bastante confortável na sua condição, e além disso ele tinha uma educação excelente do ponto de vista da formação grega. Então Paulo, vamos dizer assim, a gente podia chamar ele hoje, ele é o cara, né? Esse homem que
cujo nome hebraico era Shaul, né, conhecido como Saulo na nossa tradução. Ao mesmo tempo, ele também era conhecido no mundo greco-romano como Paulo. Então ele sempre foi o mesmo Saulo, o mesmo Paulo, dependendo em que ambiente ele interagia. Agora, você imagina alguém se dedicar ao evangelho e toda essa condição favorável entrar em crise. E quando a gente entra em crise, o que acontece? Bate o estresse, a ansiedade, a preocupação. Os estudiosos falam para a gente, existe até um estudo tradicional que mostra o que é chamado de a pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Mostra para a gente quando é que nosso grau de frustração, ansiedade, estresse e preocupação aumenta. Primeiro, quando a nossa necessidade de autorrealização entra em crise, isso deixa a gente meio assim, desencontrado. Quando as necessidades psicológicas que envolvem autoestima, confiança, respeito, conquista, isso deixa a coisa um pouco mais complicada, mas quando a coisa entra num nível mais profundo, que envolve, por exemplo, amor, relacionamento, família, intimidade, e a situação vai sendo prejudicada nessa área, a gente sente a coisa de maneira mais impactante. Daí a gente vê essa questão da instabilidade emocional que toma conta de muitas pessoas. Só que quando atinge segurança, quer dizer, a pessoa não sabe se ele vai ter emprego, sustento, saúde, perder os seus bens, e a coisa pode atingir não só aí, mas até mesmo os elementos fisiológicos. A pessoa não tem de dormir, onde comer, onde morar, não tem roupa, não tem comida, aí chega nas necessidades básicas. Tudo isso mexe com a cabeça da gente e a coisa de fato é complicada. E os estudiosos da alma humana, eles têm a plena convicção de que como é que se comporta uma pessoa marcada por muito estresse e frustração. Olha o que eles descobriram sobre essas pessoas. Primeiro, veja, nem sempre o mais estressado é o que está passando por maior problema. Às vezes você tem uma pessoa com pouco problema consegue arrumar muita confusão interna. E você tem o oposto também. Mas quem é estressado, essa turma, essa gente, eles não conseguem relaxar. Estão sempre a 1000 por hora. Tem necessidade excessiva de controle. Quer dizer, a pessoa não só ele quer dominar a cabeça dele, mas quem está perto também. É gente que geralmente quer fazer tudo perfeito, né? Ele é intolerante consigo, com os outros, então acaba sendo uma pessoa até mesmo, vamos dizer, estressante, além de ser estressada. São intolerantes e inflexíveis, nunca dão marcha ré, não conseguem conversar, não chega num ponto de diálogo, é o jeito dele ou nada feito, né? E são críticas em demasia, com tudo, com todos. Aquela pessoa que você já prepara, porque ela vai, vamos assim dizer, ligar a metralhadora para tudo quanto é lado, né? E acabam sofrendo demais, porque essas pessoas não conseguem deixar de cobrar demais de si mesmo. Então, às vezes o estressado fica de cabelo em pé, né? Às vezes o estressado precisa de um balde de gelo na cabeça, porque ele está fervendo, o negócio nada fácil de resolver. E aí a gente vai olhar a realidade agora do apóstolo Paulo. Voltando para Paulo, olha, pessoal, veja bem, às vezes a gente lê a Bíblia e não entende o direito, porque às vezes você acha assim que a história bíblica é a história do seu super-herói dos quadrinhos ou do desenho ou do filme, né? Que era gente assim diferenciada, que podia voar e fazer qualquer coisa, fazer milagre na hora que queria. Não. Paulo, os outros apóstolos, discípulos, era gente que nem a gente, que passa pelas mesmas dificuldades. Então, fique imaginando um indivíduo como Paulo, tendo, vamos dizer, a vida arrumada, e agora sendo encaminhado da parte de Deus para fazer tudo isso, de repente, né, ele está lá organizando a sua missão. A gente vai ver que tem estratégia. Paulo vai ficar em lugares que fazem sentido e Paulo vai fazer o que? Ele vai para a cidade de Corinto. Essa cidade chama a nossa atenção
sendo uma cidade importante no mundo antigo, mas cá entre nós, eu vou dizer a verdade para vocês, não tinha nada a ver com Paulo. E eu fico pensando, a história da viagem, ela chama a nossa atenção. Por quê? Porque primeiro Paulo, ele estava querendo seguir a sua própria estratégia, da sua própria caminhada, e de repente você vai ver que Deus interfere no caminho. Ele queria ir lá para a região de Éfeso, depois ele queria ir lá para a região da Bitínia, e o Espírito de Deus impediu que fosse assim. E depois ele tem um sonho à noite, que ele tem que ir para a região da Grécia, e ele vai, né? Não era que estava no radar, e a sua intenção, na verdade, era continuar para chegar à Península Itálica e chegar em Roma, e ele recebe a notícia de que o imperador Cláudio impedia, agora ordenou, né? Suetônio nos conta isso, que os judeus estão proibidos de ir para Roma, então isso também vai para o vinagre. Eu não sei se você já fez viagem, viu como viagem é estressante. Esqueci isso, cadê o documento? Mas cadê a mala? Não, agora não cabe, como é que eu faço, né? Você imagina o que era viajar naquele tempo. Como é que era você, né? Não tem como você parar num lugar, achar um restaurante, pedir uma comida rápida, a vida era outra. E de repente tudo que parece estar seguro no radar de Paulo não está mais, né? E aí, de lá, Paulo então tem que refazer, né? Recalculando a rota, e vai parar, né? No norte da Grécia. Ele vai passar por Filipos, Tessalônica, depois Bereia, e vai para Atenas, que eu até diria, poxa, Atenas tudo bem, porque Atenas é um centro de cultura, cidade importante, e depois vai para Corinto. E a pergunta que a gente levanta, né? E aí? E a missão? E se der errado? Se complicar, será que se der errado, a gente pode, ou deve, ou vai ficar frustrado? Vamos ver. Olha só, Atos 18 diz o seguinte. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todo judeu saísse de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então vamos lá. Coisa clara nessa viagem de Paulo é que, atenção, tudo parece errado. O tempo que nós temos organizados aqui, né, não era para Paulo estar indo para lá agora. Não era, ele tinha outra perspectiva. A organização cronológica dele nunca contemplou naquela época estar nesse lugar. E até quando a gente ouve aqui, né, que exatamente agora que ele está indo na direção de Roma, passando pelo norte da Grécia, pegando a famosa estrada da Via Ignácia, é a hora que o imperador cancela o visto, não pode ir para Roma. Então, quer dizer, Paulo, o tempo da organização da sua viagem está errado. O lugar para onde você está indo nem era, você não estava querendo ir para Éfeso, não deu certo, Deus não quer, você não ia para Bitínia, o que eu vou fazer? Agora estou entrando, né? E veja, e ele também, né, está numa situação que Paulo, a vida toda, se organizou para ser um proclamador da palavra para os judeus. Ele conhecia a Bíblia hebraica, ele conhecia as tradições antigas dos rabinos, dos mestres. Ele fala hebraico, ele fala aramaico, e agora ele vai encontrar um pessoal que não tem nada a ver com isso. E, para dizer a verdade, Paulo nem fica direito com os amigos. E agora que a gente vê que Silas e Timóteo chegam na Macedônia, e aí Paulo vai se dedicar à pregação. Ou seja, pessoal, se você acha que a sua vida é complicada, que as coisas andando, alguma coisa está fora do lugar, que você ficou estressado, você perdeu a reunião porque a pessoa marcou e não veio, porque o negócio deu, olha, você não viu nada. E você pode dar uma olhada, aí você vê os Césares romanos, aí nós temos o Cláudio, né, quando expulsa os judeus de Roma, no momento mais complicado. Agora, olha que coisa interessante. Paulo vai para Corinto, e eu acho interessante, sabe, porque Corinto é um dos lugares assim mais
confirmados pela arqueologia. Nós temos ruínas aí de uma sinagoga que foi encontrada, apesar de ser posterior, isso evidencia a história dos judeus na cidade, né? E o texto bíblico vai mostrar isso. A gente vai ter a confirmação de outros elementos arqueológicos muito exatos, né, que a gente vai ter lá. Mas o que aconteceu nessa história toda? Pois é, opondo-se eles e lançando maldições, verso 6 continua, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Paulo era judeu, tinha seguidores judeus, mas muitos desse mesmo contexto não aceitavam a sua mensagem. Então ele vai concentrar no foco dos gentios, que são muito diferentes dele. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, quer dizer, um gentio interessado na mensagem e nos valores que a palavra divina desde a Bíblia hebraica tinha a revelar, e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, veja só, o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, então houve uma divisão aqui. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Pessoal, vamos lá devagar aqui. Opa, o que acontece? Atenção, até agora tudo parece errado. Você já imaginou? Você teve uma visão, um sonho, que Deus está te encaminhando numa direção. Você tinha outras ideias mais inteligentes, mais estratégicas, mais adequadas e deu ruim, não foi para lá. Aí já começa a embaralhar tudo, né? Você não pode chegar no seu alvo final, a coisa está difícil. E aí, aqueles que você imaginava que já conheciam a Bíblia, que conheciam as profecias, que estavam esperando o Messias, vão ouvir, vão entender. Não, eles não. E aí a recusa, fico imaginando como isso mexia com Paulo. A mudança de cenário, Paulo nunca quis, nunca planejou ir para a cidade de Corinto, e agora ele fica lá e de repente, sabe o que acontece? As pessoas menos recomendadas. Porque você tinha no mundo gentílico, greco-romano, pessoas amigas da fé judaica, amigas da sinagoga, havia prosélitos, havia tementes a Deus, havia gente, mas tinha um pessoal, Corinto tinha um templo pagão de prostituição cultual, que era o santuário lá na Acrocorinto dedicado a Deus Afrodite. Era um ambiente muito barra pesada, era um lugar junto ali a um istmo, né, que tinha gente viajando de tudo quanto é lugar. Quer dizer, o que rolava de dinheiro, né, ali de todo tipo, comércio, prostituição, paganismo, idolatria, era um ambiente pesadíssimo. Se eu tivesse no lugar de Paulo, eu teria dito, Senhor, desculpa, o que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo aqui? E olha, de repente, olha o verso 9, diz, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Ou seja, quem diria, Deus tem um plano nesse caminho aparentemente errado que vai dar o melhor resultado. Você pode imaginar, né, esse santuário de Afrodite, pode ver aí conosco, que loucura que era a cidade de Corinto. E o que aparece na sequência? O verso 10 vai dizer para a gente, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Olha que coisa. Olhando para a vida de Paulo, eu imagino, Paulo, é para você estar estressado, é para você estar ansioso no nível máximo e com certeza você
deve estar muito frustrado. Mas o que a gente começa a perceber, e isso tem que servir de direção para a nossa vida. Não vale a pena se entregar à ansiedade. Não faz sentido a gente tirar da nossa mente que Deus ainda permanece bondoso e permanece como um Deus soberano que está por trás do cenário, apesar da gente não enxergar e não entender. Quem por Deus é guiado, como Paulo, nada vai deixar ele frustrado. Por isso, olha o que acontece. Deus vai revelar só agora que tenho muita gente nesta cidade. Você imagina, Paulo entrega a vida dele a Deus. Ele vai ser esse grande missionário, o maior missionário da proclamação da fé cristã primitiva. E de repente, tudo que ele está fazendo parece que está fora do lugar. Será que está? Está do nosso ponto de vista. A gente aqui não consegue fazer o desenho, lembra o joguinho dos 7 erros que você vai juntando, fala, agora sim, eu vi que formou um passarinho, que bonito, né? Agora sim, eu vejo aqui a beira da praia, que bonito, agora eu vejo uma nuvem, olha, agora eu enxerguei a paisagem. Pois é, tenho muita gente nessa cidade. Eu fico imaginando que quando Paulo chegou lá, ele deve ter pensado, aqui não vai sair nada adequadamente aceitável do ponto de vista da missão. E olha, Paulo, nos 12 anos de missão que ele aparece no livro de Atos, do anos 46 até o ano 57, a maior parte do tempo ele fica, a principal cidade é Éfeso e a segunda é Corinto. Ele vai gastar 1 ano e meio. E é tão interessante porque a gente imagina o seguinte, olha, nós estamos em tempos difíceis. Que tempos são esses? Vamos lembrar de novo? Olha, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Paulo, você é judeu, você nem pode entrar. Pois é, olha que coisa complicada. Se está difícil para você que é judeu, pior se você for cristão. Por quê? Porque o cristianismo primitivo não tem licença de funcionamento. É uma religião proibida, é uma religio ilícita, como dizia a lei romana. E agora, quer dizer, Paulo, você está pregando a fé em Jesus e você ainda é judeu, você quer uma coisa pior do que essa? Qual é a próxima dor de cabeça que você vai arrumar? E aí, nesse momento, ele sofre uma acusação dos seus opositores e quando isso acontece, Paulo vai parar no tribunal diante do responsável romano legal ali, que é Gálio, que é o procônsul da Acaia. Aliás, foi encontrado uma peça arqueológica fundamental que comprova que Gálio estava aí no ano 50 da era cristã. Quando ele é levado diante desse cenário, o nosso querido Gálio, que representa a lei romana, que representa alguma coisa que a gente pode dizer assim, agora complicou tudo, agora eu sei que vai dar errado. Imagina só a cabeça de Paulo, porque eu vim até aqui, fiz tudo o que fiz para chegar aqui e agora parar no tribunal romano, o que vai ser de mim? E Gálio vai dizer, olha, nada a ver, eu não tenho nenhuma preocupação. Inclusive a arqueologia encontrou o lugar chamado Ubema, né, que é o lugar do tribunal que ali mostra exatamente onde Paulo foi julgado por Gálio. E a peça arqueológica que hoje está no Museu de Delfos, né, que é mencionada em Atos 18:12, essa peça que apresenta. Aí o nome de Gálio mostra, né, a exatidão histórica do livro de Atos, mostra o ano quando isso aconteceu, porque a gente sabe que ele era ali procônsul durante 1 ano só, e portanto Paulo encontra um Gálio em Corinto no ano 50, e isso permite que a gente faça a datação das viagens com muito detalhamento e objetividade. E quando chega no momento que a gente pode dizer crucial para que Paulo de fato fique estressado, vamos ouvir qual é a palavra de Gálio aqui. Veja o que ele diz a partir do verso 15. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não
serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Veja que coisa impressionante, porque o que a gente vê em Atos é que aquilo que parecia ser o problema mais grave e difícil para a expansão da fé em Jesus, que começava a crescer naquele ambiente do antigo Império Romano, era exatamente o poder e a intolerância das autoridades romanas. E aqui o representante da autoridade romana diz: olha, quer saber de uma coisa? Você é o quê, Paulo? Você é judeu. E esse pessoal que está brigando com você, eles também são judeus. Quer dizer, vocês estão discutindo o quê? Vocês estão discutindo teologia de vocês? Estão discutindo a lei de vocês? Detalhes aí das escrituras? Olha, desculpa, eu tenho mais o que fazer. Eu estou aqui para cuidar da lei e da ordem e eu não estou interessado nesse tipo de discussão. Então ele não acatou nenhum tipo de acusação, de ataque, de problema contra Paulo, que aparece aqui com essa apologética do livro de Atos, dizendo: olha, pessoal do povo da liderança e do governo e do imperador romano, não se preocupem com a fé cristã. Eles não estão disputando o reino desse mundo do jeito que vocês entendem. Eles não querem formar um movimento político. Eles não estão aqui interessados em tomar o poder. Eles não querem acabar com a vida de César. Eles não têm nada a ver com os zelotes ou grupos reacionários desse tipo. Eles estão numa outra dimensão. Por isso fica claro aqui, né, que a gente vai ver que este evangelho, essa missão, a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, a vida eterna, a graça de Deus, está disponível para judeus, gregos, romanos, todos os povos de uma maneira absolutamente especial. E aí a gente começa a pensar na nossa vida. Sabe uma coisa que me deixa muito pensativo? É aquilo que parece não fazer nenhum sentido. Porque eu encontro pessoas, por exemplo, que até não tem muito exercício de espiritualidade. A gente que de vez em quando lê um salmo, de vez em quando lá lê a Bíblia, escuta uma mensagem, ou faz um Pai Nosso, uma oração, uma prece aqui. E às vezes essas pessoas estão estressadas, elas estão cansadas, elas estão aí frustradas. Mas eu conheço gente muito religiosa e muito ligada, inclusive, até mesmo nas questões assim de fé, e estão falando em Deus o tempo todo, às vezes até mais do que os outros querem ouvir, né? E estão falando em espiritualidade, e qualquer coisa que você fala com a pessoa, você não consegue falar sobre um assunto trivial, tudo vai virar religião, teologia, fé, igreja, é só isso. E eu já vi, não sei se é o seu caso, pessoas assim muito estressadas, muito preocupadas, muito assim dominadas por essa ansiedade, eu diria até galopante. E é curioso, né, como a gente descobre que a mera expressão de religiosidade não garante nenhum tipo de tranquilidade. E aqui, nesse texto, a gente começa a descobrir as grandes lições para a nossa vida. Primeiro, não é verdade porque alguém serve a Deus, está envolvido na missão, que as coisas, vamos assim dizer, vai dar certo para a pessoa. Ah não, eu sou fiel, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, então Deus vai aplainar os caminhos na minha frente. Será? Não é o caso. Não foi o caso nem da vida de Jesus, nem de Paulo, nem dos discípulos. Então, você está convidado a entrar por um caminho onde a gente pode ficar frustrado. A segunda coisa é que os planos e os caminhos de Deus não batem com a nossa cabecinha. Sabe por quê? Olha que coisa doida que tem aqui. É impressionante que Paulo vai chegar lá em Corinto na época exata que está o procônsul da Acaia. Imagina, se ele chega um pouco antes ou depois, muda tudo. Um ano antes, um ano depois, já não é. Eu não sei qual seria a atitude do outro procurador, o procônsul, melhor dizendo, né?
Eu não sei como seria a situação. Quer dizer, no relógio de Deus, o ponteiro está no momento certo. Na cabeça de Paulo, não. Então Paulo fala, caramba, é para ir para cá, não é mais, é para lá. Não, eu estou indo numa direção que eu não imaginava, eu não sei se esse é o momento certo, quer dizer, a gente não sabe. Então, pessoal, vamos falar sério aqui. Fique de boa. Você vê, uma coisa é a gente planejar, organizar. Jesus ensinou isso. Ele diz que ninguém sai para um conflito com um exército sem saber como é que ele vai lutar. Ninguém constrói uma torre sem planejar. Isso é uma coisa. Agora, a gente ficar endoidando, ficar virando para o lado, ficar não dormindo à noite, comendo o dedo, ficando perturbado. Vamos falar sério, a gente consegue resolver alguma coisa com isso? Então, esquece, não funciona assim. Terceiro, o poder daquilo que Deus faz não está na nossa mão. Não é você que faz a missão. Não é a gente que garante nenhum resultado. Aliás, a gente nem sabe onde vai dar resultado. Eu acho tão impressionante na história da missão, né? A gente vai ver cada coisa acontecendo. Eu me lembro da história de William Carey, por exemplo, na Índia, né? Depois que o cara trabalhou, fez um monte de coisa lá, em 10 anos, pegou fogo, acabou com tudo. E ele falou o quê? Puxa, fazer um negócio pela segunda vez é mais fácil. E foi lá de boa. Ou pegam Adoniram Judson, lá no Sudeste Asiático, com uma história impressionante de convicção de que Deus estava com ele. Demorou 7 anos para que ele começasse a ver alguma coisa. A gente vê a história dos irmãos morávios, do avivamento que Deus fez, por exemplo, na história da Coreia, o que Deus fez na história dos Zulus na África do Sul, o que Deus fez em tantos ambientes diferentes é impressionante. E eu acho legal, sabe por quê? O senso de humor divino de fazer triunfar e prosperar aquilo que ninguém podia jamais esperar. Então vamos lá para a nossa vida. Você que fala muito em Deus ou fala pouco. Você que se considera uma pessoa, vamos dizer, conectada no universo da fé, e você que talvez está atribulado com tantas coisas que não consegue colocar isso no seu radar principal. Pessoal, é a mesma coisa, mas atenção, nada de ficar frustrado, porque a gente descobre, particularmente quem está em sintonia com a fé, que Deus tem tudo guiado. Nada de ficar frustrado. Paulo, meu amigo, você não sabia que tem um piloto automático, né? Se tem piloto automático, pode cochilar, pode ficar tranquilo, tá sob controle, né? O GPS está lidando, né? Tá caminhando, está levando. Então, quem poderia imaginar? Se a gente pudesse pegar Paulo no início da sua jornada, falando, Paulo, sabe que um dia, daqui, talvez aí uns 10, 15 anos, você vai visitar uma cidade e descrever-se a loucura que era Corinto. Sabe que o pessoal lá é pagão com P maiúsculo, eu acho que com tudo que é maiusculamente problemático lá. Então, e lá você vai ser instrumento de Deus para levar a fé. E eu fico tão impressionado porque ali você vai ver a grande vitória da fé. E olhando, né, para todo esse cenário, a gente vai ver então que Paulo, mais uma vez, ressoa a grande mensagem, porque tem muita gente nessa cidade e acontece o que a gente tem aqui, a chamada grande vitória na área missiológica, tudo que a gente descobre aqui. E olhando para esse cenário final, a gente pensa, né, em coisas absolutamente inimagináveis. Que coisas inimagináveis são essas que a gente deve olhar aqui? Eu queria ressaltar no nosso destaque final a coisa absolutamente impossível. A carta mais extraordinária, mais assim teológica, fundamental, que os estudiosos que gostam de teologia chamam, olha, essa é a rainha das epístolas, sabe? É a carta aos Romanos. O que eu acho surpreendente é que a carta aos Romanos é escrita em Corinto. Corinto é a cidade de Erasto, que é a arqueologia
comprovou, a cidade onde a gente achou o tribunal que Paulo foi ali julgado, a cidade onde a gente encontrou a evidência da presença judaica nos tempos antigos, a cidade onde tinha o templo da prostituição cultual assustador, a cidade onde Paulo vem dizer, olha pessoal, quando for comprar coisa no mercado, nem pergunte de onde veio, porque está tudo detonado, está tudo cheio de elemento pagão, idólatra aí, então nem perguntem, comam tudo que vende no mercado e nem se for pensar em alguma coisa, pense na consciência do outro, porque o negócio aí está, vamos assim dizer, todo problemático. A cidade, o achado arqueológico que envolve Gálio, tudo isso, e é nesse ambiente tão doido que a maior reflexão teológica extraordinária para os romanos surge com essa carta. Que coisa impressionante, como as muitas águas produzem aí esse encontro dessa pororoca teológica extraordinária que formam a carta mais emblemática do Novo Testamento. E para a gente fechar nossa reflexão, a gente deve fazer a seguinte pergunta, né? Um estudioso do comportamento humano ligado ao mercado, ao mundo do business, Philip Kotler, disse uma coisa muito interessante. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. As que fazem as coisas acontecer, as que ficam vendo as coisas acontecer e as que se perguntam o que aconteceu. Então, para a gente pensar na nossa caminhada aqui, a gente que está diante de um cenário novo, né, na nossa caminhada cronológica aqui, na hora de repaginar muito a vida, quem sou eu? Sou eu alguém tão dominado pela ansiedade, pela frustração, achando que está tudo na minha mão, que eu estou tão paralisado que eu jamais vou fazer nada acontecer. Eu fico vendo as coisas acontecer e ponto final. Ou eu estou tão mais absorto nessa minha autolimitação estabelecida que eu até estou perguntando, peraí, o que foi que aconteceu, né? E tem gente que nem sabe se alguma coisa está acontecendo, às vezes não sabe e tem raiva de quem sabe. Ou será que eu faço parte? E curioso, os estudiosos dizem que 5% das pessoas fazem isso, que são as pessoas que fazem as coisas acontecer. E sabe quem é que faz a coisa acontecer? É quem reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. É quem é capaz de, diante de todo o caos aparentemente em volta da nossa vida, às vezes interior e exterior, torna esse caos superado pela consciência de que Deus está no domínio, no controle e na direção de todas as coisas. E com seu senso de humor absolutamente incomparável, é interessante que Deus gosta de fazer o inusitado, fazer aquilo que a gente nunca poderia imaginar da maneira mais inesperada. Por isso, quem por Deus é guiado não ficará frustrado. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Amém.
Eu não sei se você sabe, mas a IBNU é muito ativa. Nós temos muitos e muitos projetos relevantes espalhados aí pelo mundo e é um privilégio nosso poder participar dessa forma. Você sabe o que vai acontecer. Se você não está inteirado dos nossos projetos, eu convido você a procurar saber o que está acontecendo na IBNU. E é uma grande oportunidade de você poder contribuir com alegria, da maneira que for mais prática para você, daquilo que for melhor para você. Aqui você vai ter todas as oportunidades para escolher como você pode contribuir com a gente. Então, contamos com vocês. Vamos crescer, vamos apoiar, faça diferença na vida de pessoas. Vem com a gente, vamos orar juntos por isso? Obrigada, Deus, porque podemos dar. Obrigada, Deus. Tudo é teu, tudo te pertence. E a gente tem esse privilégio, Senhor, de contribuir com aquele que está precisando. Os projetos que o Senhor tem trazido para a IBNU, sabemos que veio da tua mão. Pedimos a tua bênção especial sobre cada projeto. Deus, faz a tua vontade sobre aqueles que estão precisando do nosso apoio. Coloca, Deus, no nosso coração essa alegria de contribuir naquilo que o Senhor tem feito. Temos visto tantas coisas e sabemos que vamos ver muito mais. Abençoa cada um que está aí orando comigo, que o Senhor já tocou no coração para se dispor a estar ajudando, contribuindo. Bendito seja o teu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Privilégio nosso poder participar do teu reino. Obrigada, Jesus. Oramos para a glória do teu nome. Amém. Atenção, aqui é o Luiz Saião, quero convidar você para o dia 9 de fevereiro na IBNU. A partir das 9h30 da manhã nós vamos ter nosso Projetos do Reino. Vários projetos, ministérios, missão, venha conhecer, venha participar e venha se envolver para fazer diferença. Afinal de contas, somos sal da terra e luz do mundo. Você é convidado a estar com a gente na IBNU. Não se esqueça, domingo, 9 de fevereiro, 9h30 da manhã.
Agradecemos a sua participação aqui conosco na celebração IBNU. Espero que a mensagem que você ouviu tenha impactado a sua vida e que você aplique os ensinamentos para transformar a sua realidade e a realidade das pessoas que você conhece. E também seja nosso parceiro divulgador. Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha feito a inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e multiplique, divulgue esse conteúdo para abençoar mais pessoas. E também acompanhe todas as programações da IBNU nas nossas redes sociais, aí no Facebook e também no Instagram que estão na tela, você pode nos acompanhar lá. Que Deus o abençoe, semana que vem estamos aqui novamente. Mesmo assim, Senhor.